Sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Trás do Anúncio, e hoje eu recebo duas empresárias, advogadas. Fiquei muito feliz que elas aceitaram o convite. Vamos conversar muito sobre networking, eu tenho certeza que vai trazer muitos insights para você. Tenho apresentações porque elas merecem. Manuela, advogada previdenciária e empresária, é vice-presidente do BNI de Lajeado, organização global de networking empresarial voltada à geração estruturada de negócios entre empresários. E a Laura, advogada e fundadora da Laura Vieira Advocacia. Laura é presidente do BNI de Lajeado, atuando na condução e no fortalecimento de uma rede empresarial focada em conexões estratégicas e na geração de negócios. Sejam muito bem-vindas! Muito obrigada! Um prazer estar aqui. Realmente, quando recebemos o convite, nós ficamos lisonjeadas porque muitas vezes somos vistas como advogadas e, na verdade, nós somos empresárias, né? Nós temos os nossos negócios, nossos escritórios, estamos à frente do BNI, que é uma rede de empresários, então, para nós foi um prazer enorme receber esse convite. E meninas, já entrando num ponto que a Laura trouxe, né, e é bem interessante a gente explorar isso, porque por vezes a gente se vê especialistas, né, e não se enxerga como empresários. E vocês entendem muito do que vocês fazem, tanto no previdenciário, né, como na questão de assessoria empresarial, mas por vezes a gente não tem que ficar só ali na parte técnica, a gente tem que saber se vender também, né, e aí entra a parte da questão do BNI. Eu quero entender de cada uma, assim, como é essa questão, né, de sair da técnica e vir pra frente se vendendo. Quem começa? Vou começar, na verdade, com um comentário que uma outra advogada do BNI falou em um almoço onde a gente fez a reunião de 1 a 1, que é uma estratégia para conhecer o negócio da outra. Ela falou: Laura, mas tu fala tão bem, tu é tão comercial. E aquela frase fez eu parar e eu pensar, não, eu não sou. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Sim. E aquela coisa, como eu vim parar aqui, né, na presidência, em um local onde o objetivo do BNI são essa relação, essas conexões e explorar o nosso lado comercial. Isso é aprendizado. É a gente sair da posição técnica e se desenvolver. Nossas reuniões são na sexta, toda sexta-feira. Sim. Como a gente pode melhorar? Essa semana não foi tão legal. O que eu posso fazer na semana que vem para melhorar, para chamar a atenção não só dos outros advogados do grupo, que os advogados têm costume de fazer parcerias e relacionamento entre advogados, mas de outros empresários. Como eu vou falar para que a influenciadora do grupo me entenda, para que a construtora do grupo me entenda, para que o corretor de imóveis, o corretor de seguros, a gente está num ambiente que a gente sai da bolha da advocacia e a gente precisa fazer esse comercial com outros empresários e falar a língua dos outros empresários. Sim, exato. Isso é muito importante. Para nós, lá no escritório, foi o seguinte, a gente estava muito preso no operacional. Sim. E daí nós contratamos em 2021 uma consultoria de empresas e aí nós percebemos a necessidade de pensarmos como empresários e gestores. E aí a chave virou. Mas assim, até então a gente estava preso ao operacional. Muito, continuamos ainda, claro, né? Tem coisas que a gente não consegue, enfim, largar completamente. Sim. Mas a gente teve que ter essa transição. E aí, nisso, o BNI caiu como uma luva, mesmo que anos depois. Porque é o que a Laura disse. A gente precisa adaptar, sair da nossa bolha. E lá, a gente conhece empresários de tantas outras áreas, assim, que a gente troca muita figurinha, não só vendendo, né, assim, digamos assim, falando sobre o nosso serviço, mas também trocando ideias sobre a questão de ser empresário, de ser gestor, de como gerir. A dor do colega pode ser a minha dor, e a gente pode se auxiliar nisso também. Perfeito. Porque as dores são, por vezes, muito comuns, sim, né? Sim. E aí entra aquela questão, né, clássica, ser interessado pelo outro antes de ser interesseiro, né? E é bem isso, porque tu tá num ambiente onde as dores, os desejos, as dúvidas são as mesmas, mas como tu muito bem trouxe, né? Por exemplo, na área de vocês, é uma comunicação técnica e que, por vezes, a gente não entende nada. Pode ser que o processo está andando
Mas a gente acha que com uma palavra lá diferente, meu Deus do céu, trancou tudo aqui e não vai pra frente, né? E saber se comunicar pro outro entender é muito importante. Porque não é sobre vocês, é sobre o outro entender. E utilizar esse ambiente, principalmente. Vou usar o teu exemplo, que eu acho muito legal, Manu, que eu vi a Manu mudar o foco do pedido dentro do BNI. Porque a Manuela atua com direito previdenciário. Mas, dentro do direito previdenciário, ela tem vários serviços. Sim. E ela focou, se eu não me engano, tô até dando spoiler sobre algo que alguém falou pra ti. Foi um membro que falou pra Manuela: aqui não é o lugar pra tu procurar o serviço X. Aqui tu consegue te conectar para entregar um serviço Y. Então, foi uma dica que veio a partir de um membro, né? Isso que é muito bacana, porque assim, todo mundo ajuda e vê oportunidades, por vezes, que a gente que tá dentro do próprio negócio tá tão, digamos assim, bitolado numa coisa, né? A gente, a minha estratégia é essa, eu vou seguir assim, quando, na verdade, o outro colega, né, que é de fora, que não é da área, da advocacia, que é outra área, né, que não tem relação nenhuma com a nossa área, enfim, ele dá ali uma sugestão e a sugestão vem a calhar para alavancar o nosso negócio. Então, assim, perfeito. Isso é BNI. Antes de voltarmos para o episódio, eu tenho um convite para quem acompanha o Por Trás do Anúncio. Se você é empresário ou profissional que já tem um negócio rodando, faz vendas ou até cresceu no improviso, mas sente que o marketing ainda acontece sem previsibilidade de clientes e vendas, talvez esteja na hora de estruturar isso com mais clareza. Metodologia Descomplicando o Marketing, que organiza o crescimento do negócio em 3 pilares. Primeiro, estratégia localizada, posicionamento claro e definição do produto ou serviço carro-chefe. Segundo, venda lógica, estrutura comercial com funil, processo de vendas e uso de CRM e inteligência artificial. E terceiro, qualificação e expansão de leads, tráfego e automações para atrair e nutrir clientes de forma constante. Aqui abaixo você pode fazer sua aplicação pelo diagnóstico. Com essas informações, o meu time analisa o momento do seu negócio e, se fizer sentido, entre em contato para conversarmos sobre o próximo passo. Agora sim, vamos voltar ao episódio. E gurias, para quem às vezes está nos ouvindo, né, não entende o que é o BNI, eu acredito que seja interessante também explicar um pouco como que funciona a metodologia por trás. Tive a oportunidade de visitá-los e eu entendi que o networking ali, ele é estratégico, mas existe uma estrutura por trás e por conta disso gera tanto resultado, né? Então, se vocês puderem explicar o que é. O BNI, na verdade, ele é um grupo de networking profissional. Ele tem essa metodologia que ela foi organizada para que funcione, para que a gente tenha um ranking, para que a gente tenha uma pontuação, justamente para engajar as pessoas a fazerem negócios. Voltando um pouquinho sobre a história do BNI, o BNI é uma organização global que existe em 77 países. Nós temos só aí região sul, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 165 grupos. Nossa. E ela surgiu de uma dor do empresário, do fundador, do Ivan Misner, onde o Ivan perdeu seu maior cliente. Ao invés de ele se desesperar e começar a pedir negócios, pedir indicação, justamente o que tu trouxe, ele se tornou interessante antes de ser interesseiro. Então, ele começou a indicar o negócio da Manuela para ti, o teu negócio para o fulano. E essa roda começou a girar e começou a ter a gente fala da dívida de gratidão. Ele começou a receber indicações em razão do tanto que ele ajudou os outros. Então, hoje, a marca registrada do BNI é o Giver's Gain, o ganho do doador. Lá, nós não temos espaços para hunters. O objetivo não é a gente vender para os membros, chegar lá querendo vender. O objetivo é a gente fazer as conexões, acessar a rede de contatos dos nossos outros colegas, dos membros, para que a gente possa ter conexões e leads, o potencial cliente relevante. Sim. Sem ser a panfletagem, a gente fala muito isso, não é um ambiente para panfletagem, é um ambiente para que a gente possa, através de uma metodologia, conseguir construir essas relações sólidas. Complementando o que a Laura disse, o BNI, ele foi criado há mais de 40 anos nos Estados Unidos e ele
se perpetua até hoje, com cada vez em mais países do mundo, em mais grupos, em mais cidades, como chegou em Lajeado ano passado, né? Justamente em função da metodologia que ele tem. Sim. Porque assim, não é simplesmente nós irmos lá, tomarmos um café, trocarmos cartões e irmos para casa. Não. Tu que participou, né, Miriam, sabe, conseguiu visualizar que nós temos que ir lá prestar contas daquilo que nós fizemos pelos colegas, não de quanto nós vendemos o nosso negócio, não, de quanto nós fizemos pelos nossos colegas. Então, toda semana, sexta-feira, a gente vai lá e presta contas. Ó, na semana anterior, eu tive indicações para Miriam, para Laura, para, enfim. Então, por isso que essa rede, onde ela vai, ela fica, ela se perpetua, porque tem método. Se não tivesse método, seria uma coisa que talvez não duraria tantos anos como é o nosso BNI. Perfeito. E existe esse comprometimento, justamente, né? Isso. De prestar contas. E eu entendi também, naquele dia que eu estive, que tem uma meta de reuniões entre os membros. É isso, né? Temos meta pra tudo, né, Manu? Quem não tem meta não sabe Não pra vai pra onde frente, tá não. indo. A Manu é nossa VP, ela cobra o método. E assim, além também de toda, assim, a metodologia que existe, de termos as metas do grupo, então, né? Temos a ordem de performance, tem o pessoal que tá na zona verde, na zona amarela, na zona vermelha. Também eu acho que é um comprometimento do próprio membro, né? Porque assim, eu talvez não vou querer indicar alguém que não vai nas reuniões, que se vai e não manda um substituto, ou que não está muito interessado em fazer referências, fazer indicações, fazer as reuniões. Então, também, assim, tem uma tríade no BNI, que é a tríade VCR, Sim. que é visibilidade, credibilidade e rentabilidade. A visibilidade, nós, por sermos da liderança, a gente tem toda a reunião, né, a Laura conduz uma parte, eu conduzo outra, o nosso secretário tesoureiro também participa ali do trio, né? Mas a credibilidade está nas nossas ações. Sim. Né? Sim. Então, se por vezes assim, a gente fala que é do BNI, que é filosofia Givers Gain e tudo mais, tá, mas na prática, o que as pessoas estão fazendo pelos colegas? É verdade. Né? Uma coisa é tu falar, outra coisa é tu ir lá fazer. Colocar em prática. Exatamente. Exato. E essa metodologia, essas tarefas, digamos assim, que nós temos que prestar conta toda semana, elas são realmente métricas, são deveres, de certa forma, que a gente precisa fazer para conseguir performar. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Fazer uma reunião 1 a 1 por semana. O que é a reunião 1 a 1? Eu vir aqui, entender do teu negócio, tu entender do meu negócio. Por quê? Para eu vender para ti? De maneira alguma. Para que eu saiba o que tu faz, como tu faz, quais são os teus diferenciais, para quando eu for atender um outro cliente, quando eu for fazer minha unha, quando eu for em uma roda de amigos, se eu identificar que algum conhecido está sofrendo alguma dor que tu resolve, para que eu consiga inserir na conversa de uma forma muito mais leve do que eu simplesmente passar um cartão. Para eu poder falar do teu serviço. Isso é uma métrica. Uma vez por semana, reunião de 1 a 1. Sim. Outra métrica, nós temos a obrigação de indicar pelo menos uma referência, uma indicação por semana. Temos o dever de levar um convidado por mês. Então, se a gente cumpre com essas obrigações, vamos chamar assim, a gente consegue performar no ranking, que é esse semáforo do Brasileirão que a Manuela trouxe aqui, que é a zona verde, a zona amarela e a zona vermelha. Então, quem está na zona verde não é quem mais recebe negócios, é quem mais doa negócios. Entendi. Consequentemente, também de proporcionalidade, são as pessoas que mais vendem também. Sim, sim. Existe um ponto aqui, é legal que vocês trouxeram isso na conversa, porque às vezes, quando tem um evento de networking, né, aí a pessoa tá lá na metade do mês, nossa, agora eu vou num evento e vai resolver a meta do mês. Mas precisa exatamente existir esse contato, né? Porque, por vezes, a gente não sabe exatamente a fundo o que cada uma de vocês entrega. Agora, se existe esse momento de se doar, de se ouvir, né? A escuta, de entender exatamente, entender inclusive o perfil de cliente que vocês atendem, né? Exato. Adianta te indicar pessoa física se tu atende empresa e do contrário também. Então, a gente precisa parar esse momento, né? Ter intencionalidade de entender o outro e saber que, às vezes, não vai fechar ali de cara o negócio. Mas, eventualmente, quando surgir a oportunidade, ela vem, muitas vezes, bem mais aquecida, né? E é aqui que falta nas pessoas. Entender que é um processo. Exatamente, porque assim a gente sempre diz, né? BNI é plantio.
Então, a gente tem que também saber o tempo que a gente vai plantar, semear e depois a gente vai colher. Mas, como em várias coisas na vida, por exemplo, eu sou muito de praticar esporte, né? Sim. Pratiquei crossfit, pratiquei um monte de outros esportes e tal. Tem que ter o tempo de processo. Da gente, né, construir uma base sólida. É a mesma coisa com os negócios também, né? Sim. Eu vejo gente na internet, Instagram, assim, não, porque, o advogado comecei agora, eu faturo 1 milhão. Gente, isso não existe. Não é assim. Ou se existe, isso logo vai Não se perecer, perpetua, sabe? Porque não é assim. Não é o é. processo, né? E BNI ilustra exatamente isso. É um momento de plantar e depois, quando a roda for girar, é um momento de colher também. E a gente tem que ter essa visão, né? Não só nas nossas conexões, mas como tu bem trouxe, né? Em todas as nossas áreas. Se a gente não tem a visão de longo prazo, a gente se perde aí no caminho. E às vezes, aí entra em outro aspecto, às vezes até de se comparar, né? E na comparação, travar de vez. Exato. E eu tenho um exemplo muito legal que eu trouxe recentemente, até trouxe isso pro trio. Eu tive um lead, uma indicação que eu recebi mais ou menos em novembro do ano passado. Uma empresa, a gente ocupa cadeiras, a gente até pode falar um pouquinho melhor sobre o que são as cadeiras lá a seguir, mas no BNI eu trabalho com cobrança de devedores, a gente presta assessoria empresarial, mas dentro do BNI estamos nessa cadeira de cobrança de devedores. Recebi essa indicação no final do ano passado, entrei em contato com a empresa, eles entenderam o serviço e eles mencionaram que naquele momento não fazia sentido. Tudo bem, mantive eles no CRM do escritório. Recentemente, ali por fevereiro, eu recebi um contato dessa mesma empresa, falando, o fulano me indicou o teu serviço. Como o ciclano já havia indicado, eu resolvi sentar e conversar melhor contigo, entender como que tu trabalha. Quem era o fulano? O fulano era uma indicação de outro membro. Olha só. Então, isso a gente chama dentro do BN de indicação, referência de terceira ordem. É aquela indicação que veio da indicação, só que ela só reforçou uma indicação lá do ano passado. Então, já está chegando naquele momento que a gente já nem sabe mais de onde estão vindo essas referências. E são referências muito qualificadas. São empresas que eu não teria acesso, ou talvez eu até teria acesso, mas depois de 10, 15 anos de carreira, mas eu não teria acesso tão facilitado se não fosse uma comadre indicar. Semana passada eu pedi uma distribuidora aqui em Lajeado, né? E 3 pessoas vieram. Eu conheço o dono. Eu conheço o responsável pelo financeiro. Então, a gente acessa direto a pessoa que toma as decisões dentro da empresa. Sentar nas mesas certas. Exato. Eu aprendi isso também. Eu participo de muitas coisas. A Manuela conhece um pouquinho, né? E é bem isso, assim. É importante a gente... Eu penso que não precisa estar em todos os lugares, mas aonde tu está, estar de forma intencional e servindo, né? Isso também é uma palavra que eu aprendi, assim, nos ecossistemas que eu fui, é servir. É exatamente o que tu trouxe, assim. É ter esse momento de entender o que as pessoas fazem e conseguir ir conectando. Hoje, alguns me chamam, né, tem um apelido dentro do network, né, que tem aquele cara que fala do network, né, alguns dos bastidores me chamam porque eu consigo fazer exatamente isso. Às vezes tu sabe, eu não sei fazer, mas eu sei alguém que vai fazer e eu vou conectar vocês. Quero abrir mercado para outro lugar, vou conectar vocês. E eu faço isso de coração e volta muito, né? E é isso que falta em muitos, assim, ter essa visão, né, de que tu tá plantando, mas em algum momento tu vai colher. E estar nos lugares que de fato fazem isso, né? Quando eu fui visitar ali, justamente por ir em muitos lugares, a gente observa muito a ambiência, a forma como é conduzido, né? Eu tenho um olhar mais amplo para esses pontos, assim. E eu vi que ali existe um método e que existe um networking estratégico intencional. As pessoas estão ali para falarem dos seus negócios e fazerem negócios. Diferente de outros que às vezes vão lá só para coisas supérfluas, enfim, né? Não sei se supérfluas é a palavra, mas é o que me vem, assim, né? Mais superficial, talvez. Exato. Então, é interessante a gente olhar para esses aspectos, assim, e para os ambientes que proporcionam, de fato, isso, né? Eu acho que tu trouxe sobre intencionalidade e essa é uma palavra muito chave, porque eu participei já e participo ainda de muitos grupos. Esse ano, em razão do próprio BNI, eu acabei me desligando de alguns, mas a intencionalidade, qual é o objetivo saber o objetivo de cada grupo, Sim.
por que tu está em cada grupo. Exato. E qual é a tua intenção naquele grupo. Porque o BNI, ele tem um propósito muito específico, que é essa conexão e colaboração com o objetivo de fazer negócios. Exato. Mas tem outros grupos dos quais eu participo e gosto de participar, onde já fiz negócios, mas o objetivo principal é eu poder aprender com o outro. Isso aí. Então, muda a intencionalidade, a gente saber, e aí é muito sobre como nós vamos nos colocar como empresários. Pra gente saber em quais mesas nós vamos sentar e por quê. Exato. Exato. Perfeito. É bem isso aí. Saber sempre o porquê, né? É. Por que a gente tá indo lá, se aquilo realmente faz sentido, né? Ou não. Exatamente. Mas tem intenção. E eu também sempre falo uma coisa assim que eu acho que tá muito presente em mim. É estar lá e estar presente. Em Exato. qualquer coisa que a gente for fazer, eu estar com intenção e estar presente. Estamos lá, eu e tu no BNI, toda sexta-feira, engajados e tal, estamos presentes, dando o nosso melhor, sabe? Porque, assim, se tu tá lá, não tá a fim de estar lá, tu não vai conseguir se conectar com as pessoas, porque, assim, tudo é conexão também. É verdade. Né? A gente conheceu pessoas lá incríveis que a gente vai levar pra vida. Isso não é papo de, é porque... Não, de fato, sabe? A gente fez muitas amizades, muitas pessoas, assim, muito bacanas que nós conhecemos em função do BNI. Sim. E também essa questão de conexão, de proximidade, acaba gerando depois negócios. De uma forma secundária, sem segunda intenção, sabe? Sim. Mas isso acaba gerando também. Sim. Por quê? Porque a gente já faz a indicação de uma forma normal. Por exemplo, com quem vocês cortam o cabelo? Com quem vocês fazem a unha? Aonde vocês lavam o carro na mecânica? Enfim, a gente já faz isso de forma ordinária. Mas o BNI tem tanto sucesso por quê? Porque ele é uma rede de indicação com metodologia. Perfeito. Um networking estruturado, né? Diferente das nossas conexões diárias. Diárias, exato. E outro ponto muito legal, falando sobre o BNI, eu mencionei que só aqui na região sul nós temos 165 grupos. Em Lajeado nós estamos com 2 grupos e estamos com um para lançar em Estrela e também em desenvolvimento em Encantado. O BNI, ele tem essa metodologia, só que, obviamente, cada grupo tem a sua peculiaridade. Eu fui recentemente, ainda no mês de março, eu fui no início de março para Bento Gonçalves, no grupo de Bento Gonçalves, e fomos também, nós, o trio, o nosso DC, fomos para Santa Cruz do Sul. Cada vez que nós visitamos um grupo novo, nós trazemos algo de positivo, algo de diferente, que nós acabamos trazendo para dentro do nosso grupo, pensando em melhorar. Então, por exemplo, o grupo de Bento Gonçalves é um grupo que lançou em novembro. E eu falei pro nosso trio, eles estão voando, tanto em negócios quanto em número de membros. O que a gente pode trazer de bom de lá para aplicar no nosso grupo? Eles, exatamente. Né? Essa é uma mentalidade incrível. Sabe que passou por aqui hoje uma psicóloga e a gente falou exatamente sobre isso, né? A gente tem que adaptar a nossa mentalidade justamente para ir para os ambientes e aprender com eles. Tu poderia ter muito me dito, né? Nossa, olha lá, Bento Gonçalves, né? Tá aí lá em Lajeado, tá assim. Não, tu foi lá, tu aprendeu, tu tirou de útil aquilo ali e vai trazer para dentro do teu grupo, vai fazer com que ele cresça, né? Então, a gente ter também essa flexibilização e a mente de que estamos aprendendo, estamos crescendo. Evolução, né? Exato. Constante E evolução. isso a gente vira chave também para dentro dos nossos negócios. Total. Muito. Total. Muito. Total. E é bem legal que vocês trouxeram indo no início, né? Estão ali. Tem outros empresários que também, no caso de vocês, são advogados. Têm vivências diferentes. Já fez alguma coisa que deu certo. Opa! Acende a luzinha, né? Como eu posso trazer isso para dentro do meu negócio? E eu gosto de aprender muito também com quem não é da minha área. Porque me parece que abrem outras visões. E aí acontece que aconteceu ali contigo, né? De uma indicação de um outro ângulo que tu não estava nem olhando para aquela perspectiva. Exato, né? exato. E eu sempre digo também, assim, que o BNI, ele trouxe muitas conexões, muitos clientes para o escritório, né? Mas ele trouxe muito crescimento pessoal também para nós, assim, para todos, enfim, que estão lá. Porque toda semana a gente precisa se expor, falar em público, falar no microfone. Não é uma coisa simples e fácil, né? Para muitos, para outros é talvez mais fácil, mas para nós aqui não é.
E a gente tá ali em constante provação, toda semana dando o nosso melhor, aprendendo com os outros. Então, assim, essa troca ela é muito rica, ela é fundamental para que a gente também possa crescer como pessoa. Sim. E tem um momento de apresentar os negócios lá dentro também, né? Isso também achei legal. E é mais uma forma de incentivar, inclusive provocar, né? De estar lá na frente falando sobre aquilo que tu faz. Outro ponto bem interessante que o BNI proporcionou para mim e eu vejo que vem proporcionando para outros membros é o que tu faz. Porque tem muita gente que não sabe explicar quem é o seu cliente ideal, o que faz, e a gente fala muito no BNI, né? Qual é o seu filé, o seu caviar. Porque ali é uma oportunidade onde a gente consegue acessar o nosso cliente ideal. Se a gente ainda não tem ele, a gente pode chegar até ele. Então, eu converso muito com os outros membros e às vezes eles trazem, eu não sei como fazer a minha apresentação, não sei como explicar o que eu faço. E a gente troca uma ideia e eu consigo levar, eu não entendo disso, mas se tu explicar nesse aspecto, vai ficar mais fácil. E a Manu, como vice-presidente, ela sempre fala, peçam a gente precisa pedir a nossa referência de forma específica. O que a gente quer? Qual é a indicação? Toda semana a gente tem a oportunidade de pedir uma indicação. Referência à indicação. Exatamente. Então, uma coisa... acho que tu mencionou isso semana passada, né? Se tu quiser, pode comentar. A gente falou assim, eu quero me conectar com empresários ou com empresas. E se eu disser, eu quero me conectar com o gestor da empresa X. Por exemplo, na semana retrasada, eu quero me conectar com o RH da empresa X. A Laura tinha um contato, uma outra colega tinha um contato e hoje eu fiz a reunião lá com essa empresa. Então, quanto mais específico a gente for, maior é a chance de alguém ter essa pessoa na sua rede de contato. Exatamente. E tu traz ali do carro-chefe, né? Eu falo muito disso também. Principalmente na parte de se posicionar, às vezes, no digital, né? Na área de vocês é o clássico, né? Consegue fazer várias frentes. Só que aí que tá, se a pessoa do outro lado, ela não entende com facilidade o que tu faz, o que tu entrega pra quem ela não vai contratar de ti. Ela vai, não sei, não tá muito claro. Será que ela consegue me ajudar? Não, mas acho que eu vou ir no outro lá, porque ele tá mais claro lá, tá mais específico o que ele faz. E é a mesma questão que traz dentro do BNI e nos outros ambientes também, né? Seja específico. Exato. Senão as outras pessoas não vão te entender. E é o que nós falamos também no começo sobre usar uma linguagem mais simples possível para comunicar para aquele cliente que não é técnico, né? Exato. Porque também, se me falarem sobre marketing, eu não vou entender, né? Eu vou saber o básico do básico e olha ali. Então, a gente tem que também trazer essa clareza para que a gente possa se comunicar com o nosso cliente e para que a gente possa vender mais também, enfim. Exato. E isso é o repertório também, né? De tu tá ali vivendo várias experiências, entendendo, já comuniquei assim, não fui bem interpretado, se eu mudar aqui vai ficar melhor. Então, isso também é legal de dizer, porque às vezes a gente vai nesses lugares e fica com essas questões, né? Como eu vou me apresentar? Já vem, eu não vou ir porque eu não sei me apresentar. Então, isso também é um ponto de trazer, né? Que fica tranquila, calma o coração, né? Tu vai aprendendo ali o processo. Exato. Então, isso é legal também de trazer, né? Se nós, né, Laura, pegarmos a nossa primeira apresentação, porque a gente fica no trio de liderança por 6 meses. Se a gente pegar a nossa primeira apresentação e pegar como tá hoje, a gente melhorou muito. A gente mudou. O BNI me transformou não só como empresária, mas como... O BNI transformou o meu negócio, a gente ampliou, a gente expandiu, a gente teve que contratar gente em razão da demanda do BNI. A cobrança de dívidas não era o carro-chefe, foi estratégico, porque é um serviço de ticket menor que permite que eu entre nas empresas. E hoje a gente basicamente tem um setor de cobranças que faz gestão de cobranças, e isso sim veio em razão do BNI. Só que além disso, vamos lá para a visibilidade. Estando à frente, estando com a possibilidade de estar como presidente, e na época, quando eu assumi, eu não me sentia pronta, foi um desafio. Sim. Eu me desenvolvi como empresária, eu me desenvolvi como pessoa, e isso vem me ajudando não somente dentro do meu negócio, mas na minha vida pessoal também, como que eu lido com as pessoas, como que eu lido com um amigo, com uma amiga, com um familiar, e fez com que eu quisesse, inclusive, buscar mais conhecimento sobre isso. Perfeito.
uma área não anula a outra, né? Elas Exato. se complementam. Elas se complementam, elas se interligam sempre, né? Sim, e é bem isso, assim, quando a gente aprende a se desenvolver, automaticamente vai refletir, né? E é legal isso, porque, olha só, né? Tu entrou num tamanho de negócio, tu saiu com outro. Então, tu é a prova viva de que o Exato. método funciona. Mas nós temos membro que entrou faz 3, 4 meses, ele não tinha nenhum funcionário, tinha só um sócio. E agora ele tem 14 funcionários. Uau. Tem outro membro que em questão de 3, 4 meses também tirou, a gente fala, né, tirou o valor da cadeira em razão de um convidado que foi lá presenciar. Então, claro, a gente vem aqui falar dos cases de sucesso, né? Esses cases de 2, 3 meses, teve grande sucesso. Mas lembrando, o BNI, ele não é isso. É plantio. A gente tem uma grande virada de chave, normalmente a partir do primeiro ano. Espera-se que dentro do primeiro ano as pessoas já tenham pagado essa cadeira 2, 3, 4 vezes. Mas alguns negócios, uma coisa a gente tá trabalhando com um ticket onde eu preciso comprar um copo. É algo que o ticket é menor. Outra coisa é comprar uma casa. A gente não compra casa todo ano, não compra casa todo mês. Então, tem alguns negócios que vão demorar mais para tirar o valor da cadeira, como a gente chama. Mas é uma constância, é o plantio. E a gente tem esses pontos fora da curva que em questão de 2, 3 meses explodiram. Exato. E aí vem um ponto que vocês trouxeram, né? É tu ter clareza do porquê tu está lá e se tu de fato estar presente lá. Aí os resultados acontecem. E a paciência, a constância que vai te levar, né? Nós, lá no escritório também, assim, o BNI representa grande parte dos nossos negócios fechados. A cadeira que eu ocupo, então, é do direito previdenciário, que já era o nosso carro-chefe no escritório. Mais da metade dos clientes ativos hoje são do previdenciário. E o BNI agregou muito a isso, né? Graças às conexões que foram feitas. Pessoas que eu jamais me imaginei me conectar, eu me conectei em função do BNI. E algumas, assim, com próprios colegas do BNI, numa conversa, né, assim, sendo interessada pelo outro, saber ouvir, escutativa, principalmente, né? Hoje eu acho que falta isso muito para as pessoas, né? De uma forma geral, assim, não só para negócio, escritório, enfim. Numa conversa, assim, ele disse, não, mas eu acho que eu posso ser tua cliente. Eu falei, como assim? E aí a coisa começou, ele começou a me contar a história e, de fato, ele virou nosso cliente. Então, é isso. É ter essa percepção também. Exato. Puxando um outro gancho que eu lembrei de falar, que eu acho muito importante hoje, né? A gente precisa estar nas redes sociais. Sim. Hoje em dia é uma questão de, né, quase uma obrigação. A gente precisa estar lá, né? Dizem, né? Ou você é ponto .com ou você é ponto .fora. A sobrevivência. É a sobrevivência, né? Mas, além disso, eu acho que paralelamente a isso, essas nossas relações de conexões de plantio, elas têm que ficar... essa relação do networking, ela tem que paralelamente existir. Sim. Porque o marketing, digamos assim, de boca a boca, ele nunca vai deixar de acontecer. É que um potencializa o outro. Exato. Porque, por exemplo, assim, vocês estão em um ambiente de conexões. Tem pessoas que já conhecem vocês, que vocês já tiveram essa proximidade, obviamente as coisas vão fluir mais. Mas tem pessoas que pode ser que estão na visita, vamos dizer assim, lá conhecendo o clube, e de fato não conhecem vocês, vão ter só ali os minutinhos da apresentação do negócio, e era isso. Sabe, tu falou uma palavra lá que despertou interesse, né? O que tu vai, qual é o primeiro lugar que tu vai buscar? O Instagram. Inclusive, na nossa folha guia tem o Instagram das pessoas. E isso já foi tratado em uma reunião. Gente, arrumem os seus Instagrams. Não é pro teu potencial cliente e ali bater é como se a gente fosse uma loja física. Vai bater na tua vitrine online. Como que tá a tua vitrine? A casa vai estar desarrumada, né? E não adianta, eu vejo muito isso. Miriam, mas eu trabalho há 15 anos, eu faço 25 anos. Tem um médico, né, que ele opera 25 anos de cirurgia, né, e daí é um senhor assim, agora ele tá vindo mais pra frente, né, e eu disse, show, mas tu entende que essa autoridade tem que estar aqui? Porque tu pode ser muito bom, mas tem que mostrar que tu é bom. Hoje em dia tem que mostrar, não é só, né? Não é, e aí é aí que entra a validação, né, se os canais não estão conversando integrados, e vice-versa. Como é que fica isso, né? Então, é bem isso que tu traz, assim, não deixe o marketing digital de lado. Ele é o teu aliado, porque no momento
que tu vai precisar ser, e tu vai ser validado, isso é com todas as áreas, se o teu posicionamento não tá coerente com aquilo que tu tá falando que tu é, até a credibilidade se vai. Exato. Daí a nossa tríade lá Exatamente. cai por terra Exatamente. Então, vários pontos que a gente precisa olhar, assim, né? E a coerência também, né? Essa também é uma das bandeiras que eu levanto forte, assim, porque falta a coerência. Tu tá dizendo que é um negócio, e daí daqui a pouco tu tá se posicionando com outra coisa, tá? Mas quem tu é? Não. Então, isso também, às vezes, o outro sente, né? E para comprar de vocês, para de fato ir lá assinar um contrato, não, eu vou escolher você porque você me representa, tem que mostrar os teus valores, tem que ser coerente na tem tua... que ser coerente com os valores. Exato. Né? Então, é a importância disso também, né? O BNI tem outra coisa que já está acontecendo, que é muito legal, que ele mesmo, vamos chamar assim, purifica o seu meio. Porque isso, o Bernardo, ele é o nosso diretor consultor, ele foi o responsável por trazer, por alavancar, digamos assim, o BNI aqui em Lajeado, e ele fala muito sobre o BNI não é para todo mundo. É como tudo na vida, tem perfis e perfis. Tudo bem, às vezes vai ter alguém que vai ter um perfil mais tímido e vai crescer e se desenvolver dentro do BNI. Mas tem perfis que não vão conseguir entrar ali dentro. Isso vai entrar em credibilidade, isso vai entrar em... Às vezes a pessoa não está num momento do seu negócio para aceitar a quantidade de negócios que podem vir. Para mim, foi... o BNI, de certa forma, criou um problema que foi muita demanda e eu prezo por um bom atendimento. O que eu fiz? Eu tive que contratar para conseguir prestar o mesmo atendimento, mas atendendo maior número de demanda. Então, talvez alguém não vai conseguir se colocar numa posição de gestor para perceber que vai ter que delegar algumas coisas, vai ter que contratar, e talvez vai sair... Ou talvez vai acontecer alguma coisa ali que ele não vai achar que teria que receber mais negócios, só que ao mesmo tempo, até quanto ele entrega também. Então, o BNI realmente não é para todo mundo. Se segue o método, né, Manu? Se tá interessado, se doa, vai voar. Exato. Mas é bem isso, assim, eu acho que o empresário que se propõe a entrar, ele precisa pensar muito bem. Por vezes, nós já vimos algumas decisões no impulso, e BNI tem que ser uma decisão tomada sem impulso nenhum, com muito critério, porque, assim, é dedicação. A partir do momento que a gente entra, a coisa não acontece só na reunião na sexta-feira. A reunião na sexta-feira é o momento que a gente vai lá tomar um café, encontrar os colegas, né, prestar contas. Mas o que a gente faz pelo BNI é na semana anterior. Então, a pessoa, ela tem que ter a disponibilidade de fazer essas reuniões, fazer as indicações, pensar numa referência estratégica, não simplesmente lançar a referência assim ao vento para dizer que está referenciando, tá fazendo, né, que está fazendo, não é assim. Mas tem que ter a maturidade também de saber o momento do seu negócio. Se ela está podendo sair, digamos assim, então, desse operacional, contratar, delegar e se dedicar ao BNI também. Então, é uma decisão muito pensada e não no impulso. É essa chavezinha que a gente falou lá no início, né? De virar de profissional para empresário. A gente precisa ter essa garra do empreendedor, dessa força de vontade de fazer as coisas acontecerem, mas em determinado momento a gente precisa virar a chave para empresário. Tem que ter gestão, senão tu não vai crescer. Tu tem que pensar na visão de longo prazo, tu tem que estar nos ambientes certos e estar disponível ali, né? De nada adianta tu querer ir lá toda sexta e pensando, meu Deus, meu WhatsApp, meu Deus, tá pegando fogo, eu vou ter que responder. Preciso voltar logo. Aí não adianta, né? E é esse comprometimento, essa dedicação que eu vejo que são essenciais, senão não funciona. E eu queria que vocês explicassem também a cadeira, que pode ser que não fique tão claro para quem está ouvindo aqui, né? Então, se vocês puderem contextualizar. Quer explicar, Tá, então assim, cada um lá no BNI ocupa uma cadeira em específico. Por exemplo, nós temos vários advogados e advogadas, mas cada um na sua área em específico. A Laura ocupa a cadeira de cobrança de dívidas. Eu ocupo a cadeira de previdenciário. Outros advogados são de marcas e patentes, de direito médico, enfim. Cada um lá ocupa uma cadeira. Não temos concorrência no mesmo grupo. Então, isso evita o quê, né? Bom, eu sei que se eu precisar indicar alguém, se alguém me procurar
perguntando de um dentista, no grupo eu tenho dentista para poder indicar. Eu não vou ter dúvida de quem ocupa essa cadeira dentro do grupo. Sim. Né? Então é por isso que aí cada um tem a sua... Não temos concorrência dentro do mesmo grupo. Não tem concorrência no BNI. E é importante até mencionar que não quer dizer que aquela pessoa não preste outros serviços. Então, por exemplo, um corretor de seguros não quer dizer... Nós temos várias cadeiras de corretor de seguros. Temos seguro de vida, existe de responsabilidade civil, de seguros elementares, que é casa, auto, de frotas. Não quer dizer que aquela pessoa que trabalha com frotas só trabalhe com frotas. Mas dentro do BNI, o pitch, que é o pedido ali, o falar do seu negócio, ele vai falar sobre frotas. Ele não vai pisar no seguro de vida. Entendi. Que o seguro de vida é de outra pessoa. E aí, de novo, a gente conta com a colaboração. Não tivemos muito problema, praticamente nada, eu acho, né? Mas, por exemplo, já aconteceu de virem até mim pedindo um serviço. Eu falei, olha... Isso, quem vai te auxiliar vai ser a advogada tal, que está no BNI com essa demanda. Por mais que, eventualmente, eu trabalhe com aquilo ali. A gente precisa ser colaborativo. Porque eu não ia gostar também se acontecesse o inverso e alguém pisasse na minha cadeira. Legal. Nos ambientes que eu for, normalmente não é assim, né? Várias profissões ali, e aí vem a questão do posicionamento, né? De, às vezes, se identificar mais com uma pessoa. Eu acredito assim, acho válido a proposta de vocês, porque daí, de fato, fica muito fácil, né? A Manuela faz isso, a Laura faz isso, fica mais fácil para o cliente entender também. Mas, às vezes, quando não existe isso, é legal da gente trabalhar o nosso posicionamento e tem espaço para todo mundo. Acho que isso é legal de dizer também. Porque, às vezes, tu vai se conectar mais com um, às vezes tu vai se conectar mais com o outro. Isso não significa que eu não vou lá porque tem o fulano que trabalha e faz a mesma coisa que eu, né? E vem da mentalidade também da gente não se enxergar como concorrente, né? Dentro da área do marketing, na área de vocês também deve acontecer isso, né? Eu não olho pro outro como, ai, meu Deus, ele é meu concorrente. Não, acho que a gente pode se ajudar e às vezes pode... Entregas complementares, inclusive, né? Um entrega uma parte, eu faço a outra. Então, mudar um pouco a visão na mentalidade. Exato, né? Exato. E principalmente na reunião interna do BNI, que é no final, a gente tem sempre uns 5 minutinhos. Eu gosto muito de falar para os membros irem para a rua. Irem conhecer outros grupos, porque mas a Manuela não vai no grupo do fulano porque também já tem lá um advogado previdenciário. Te conecta com aquele advogado previdenciário, porque toda a cultura do BNI, ela busca colaboração. Então, talvez, o que aquele advogado previdenciário faz para ele conseguir fechar mais negócios e como que a Manuela pode se beneficiar disso e vice-versa. É uma colaboração. Nesse ponto entra também o que nós falamos antes sobre mentalidade. Porque eu também fiz, tu que me falou, que me contratou, eu acho, que me colocou em contato com uma advogada previdenciária de Santa Catarina. Verdade. Fiz reunião com ela. Falei assim, como é que vocês procedem ali com relação aos serviços? Como é que vocês cobram? O que mais vocês pedem? Qual que é o filé de vocês? E no fim eram as mesmas coisas que a gente estava também adotando aqui. Então estávamos, né, muito em sintonia, no caminho certo. Mas sempre é momento de se aprender com o outro. Sim, né? Então essa acho que é a mentalidade que o BNI nos passa também, sabe? É aprendizado, é colaboração, é trocar figurinhas. E independentemente, digamos assim, se faz a mesma área, se é minha concorrente, se não é, sabe? Exato. Então, e se eu não me engano, essa pessoa que eu te indiquei, ela era de Belo Horizonte, né? Ah, tá. Teve essa de Belo Horizonte e teve uma outra de Floripa. De Floripa. Isso, porque acontece muito, a gente, assim como nós vamos em outros grupos, tem pessoas que às vezes vêm passar, tem algum parente na cidade, vem de Floripa e vem pra cá. Teve uma pessoa que veio de Floripa pra cá visitar um parente e ele começou a nos conectar com todo mundo que ele sabia que fazia sentido. E a partir dessa conexão eu vi que fazia sentido também pro negócio da Manuela. E hoje, ontem, por exemplo, eu fiz reunião com uma profissional que não tem no nosso grupo aqui, mas pra gente fazer uma parceria voltada para os clientes dela de Santa Catarina. Quando eu fui para Bento, eu fiz reunião com uma advogada que presta os mesmos serviços de assessoria empresarial que eu. No entanto, ela quer delegar uma parte do serviço dela para mim, para a gente fazer uma parceria e fazer esse trabalho lá em Bento Gonçalves. Então, quem tem a possibilidade de expandir o seu negócio, seja até de forma online ou de alguma forma expansão física mesmo, o BNI também proporciona isso. A gente teve um case muito legal de um membro daqui do nosso grupo
que fechou um baita de um negócio com um membro de Santa Cruz do Sul, que é do mesmo ramo. Só que ele vai fornecer o material necessário para esse outro. Então, mesmo com, entre aspas, concorrentes, é possível fazer negócio, é possível fazer parceria, porque o BNI, tu vai descobrindo formas e mais formas de otimizar o teu tempo, de otimizar os negócios. Exato. Porque a gente não fica restrito ao nosso grupo daqui. A gente pode se conectar com os 77 países do mundo em que tem BNI. Então, se eu quero me conectar com alguém na Europa, eu posso me conectar. Do Brasil inteiro, eu posso me conectar. A gente tem um aplicativo, que era o BNI Connect, que é ainda, né, esse. E que a gente, é como se fosse um LinkedIn. Então, assim, para quem quer, se alguém quiser expandir, trocar figurinha com algum advogado de São Paulo da mesma área, enfim, né, algum profissional, a gente tem na nossa mão essa possibilidade. Então, realmente, é uma coisa que traz muito. Sim. Que ir agrega lá muito. e fazer acontecer, Exato. né? Que a ferramenta tá na nossa mão. Exato. Mas quem tem que ir atrás? A gente. A gente, exato. Ninguém vai fazer por Ninguém nós, vai né? fazer por nós. É isso aí. Tá com a faca e o queijo na mão, né? Isso a gente só mesmo. precisa ir lá e visualizar. E é isso, assim. É ser estratégico também, né? Nas nossas tomadas de decisões. Eu gosto muito dessa linha também, de me conectar com outros profissionais. Um entrega uma parte, eu entrego outra parte. Ambos saem ganhando, o cliente sai satisfeito. Mas a gente precisa mudar as chavezinhas e eu ainda acredito que vai um longo tempo, porque tem muitos que seguem naquela visão, assim, fechada, né? E tá tudo bem. Eu vejo que aqui no Sul, o pessoal, às vezes, por vezes, é mais conservador também, né? Diferente, às vezes tem clientes de fora, né? Podem perceber isso. Às vezes, querem ver o negócio acontecendo. Clientes lá em São Paulo, eles não estão nem preocupados quem tá por trás. Sim. Eles querem ter a confiança de que tu tá executando, de que tu tá entregando. E aqui já existe uma outra cultura. Então, a gente também tem que olhar para essa questão, né? Sim, e vem mudando muito. Eu fui uma das membros. Tu não chegou, tu entrou em... Na segunda reunião, eu Na acho. segunda reunião. Eu entrei como membro fundador em março. Na verdade, a minha candidatura foi em fevereiro. A gente está fechando um ano agora, justamente, em março desse ano. E a gente teve todos os treinamentos. Eu lembro da dificuldade que era falar o que é BNI. Primeiro porque a gente estava aprendendo, a gente não sabia, a gente não tinha a prova social. Eu não podia chegar aqui e dizer, o BNI transformou o meu negócio. O BNI transformou o negócio do fulano. Lá em Porto Alegre transformou o negócio do ciclano. Então, a gente não tinha essa prova social. Era muito difícil a gente explicar para alguém o que era o BNI e convencer aquela pessoa que ela devia entrar num grupo que não tinha concorrência, que ela tinha que indicar o coleguinha. Mas o coleguinha, como que eu vou saber que o coleguinha é bom? A partir da conexão, a partir das reuniões todas as semanas, a partir de me interessar pelo negócio dele. Se o coleguinha não for bom, o meio ele vai fazer com que aos poucos aquele colega vai sair. Mas foi muito difícil a gente explicar para as pessoas como a metodologia funcionava. E agora é bem mais fácil, porque com números não tem como questionar. É verdade. A Manuela apresenta na parte dela os números, e os números são muito impressionantes. E agora é muito mais fácil a gente convidar alguém para reunião. E as pessoas, os empresários agora já sabem mais ou menos o que é. Já sabem que existe um grupo de empresários. Não precisamos quebrar aquela barreira de convencer. É pirâmide, Não, vamos lá, venham conhecer, enfim. E agora, com essa prova social de várias pessoas já que foram visitar, várias que entraram, várias que fizeram muitos negócios, que alavancaram seus negócios, e os números também não mentem, né? E eu sempre digo assim, os indicadores estão aí pra gente poder analisar e ver onde é que a gente tá, e aonde a gente quer chegar também. Perfeito. A gente já fechou nesse quase um ano de BNI, mais de 5 milhões em negócios no nosso grupo, no BNI 386. Então, isso é a prova viva de que o método ele realmente funciona, que ele é eficaz, que ele traz resultado para quem quer vestir a camisa Givers Gain. É verdade. Então, eu sempre falo que a gente pode comprar os acessos, mas a permanência é nós que fazemos, né? Se a gente não tá ali se doando, realmente não é pra ti daí. Verdade. Não vai que não é pra ti. Verdade. Gurias, o nosso papo tá muito bom, ele vai voando, né? E pra nós encerrarmos, então, eu queria ouvir de cada uma de vocês, assim, nesse ano, né? Que é um ano desafiador. Muitos que escutam aqui são empresários, empreendedores. Eu queria que vocês deixassem um recado, né? O que vocês... Olha, um conselho, vai por aqui, que é um caminho que eu fiz e deu certo. Quem começa?
Algo que para mim faz muito sentido, porque eu já comecei a trabalhar isso no escritório no ano passado, é justamente sobre o porquê nós estamos, onde nós estamos e como nós estamos. Sim. Porque eu sou uma pessoa que adoro estar envolvida em 1 milhão de coisas. Para mim é muito difícil dizer não para determinados cargos, principalmente questões voluntárias de associações. Dói muito para mim se eu preciso dizer não. Então, a gente analisar o que vai fazer sentido para o nosso negócio, pensando não apenas em lucratividade, mas também em crescimento pessoal e profissional. Porque a gente não tem mais de 24 horas no nosso dia. A gente não tem como estar em todos os lugares. A gente não tem como estar 100% em todos os lugares. Então, é melhor que a gente esteja em um lugar 150% e faça fazer valer. Então, para a gente conseguir entender qual lugar é esse do nosso negócio. Nós estamos hoje aqui falando do BNI. Mas, como eu mencionei, BNI não é para todo mundo. Talvez o lugar que a pessoa precisa estar seja outro. Talvez seja os clientes 100% online, não precise do networking presencial. Então, precisa fazer sentido para aquele negócio. Bom, tu trabalha com marketing. Fórmula pronta não existe. O que vai servir para mim, possivelmente não vai servir para Manuel. Exato. Perfeito. Exato. Complementando, então, eu acho que, na minha visão, a gente precisa ter primeiro clareza, propósito e intencionalidade, como nós falamos antes. Então, assim, bom, aonde eu quero chegar, com quem eu quero me relacionar, o que vou precisar fazer para chegar nessa determinada meta, enfim. Porque, por vezes, a gente quer fazer tudo e não consegue fazer nada. Se a gente não tiver um plano de ação, por exemplo, BNI, a gente tem meta para tudo. E a coisa funciona justamente por ter isso. Então, assim, eu acho que a gente primeiro precisa saber aonde a gente quer chegar. Para isso, quais são os clientes que nós queremos atingir, aonde estão esses clientes, e a partir de então, traçar um plano de ação e trabalhar muito. Porque só trabalhando muito, só arregaçando as mangas é que a gente vai chegar no nosso objetivo. É verdade. Sem trabalho, sem empenho, sem dedicação, a gente realmente não sai do lugar. É verdade. Gurias, muito obrigada pela Muito participação obrigada. de vocês. Tenho certeza que contribuiu muito com quem está nos acompanhando, muitos insights. A gente consegue entender que objetivos claros, intencionalidade, conexões, colaboração faz parte de todos os negócios, independente das áreas, né? E a gente precisa estar disposto. Muito obrigada. Muito obrigada. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, já se inscreva no canal e se for pelo Spotify, já nos segue. Muito obrigada e até o próximo episódio.